momento iremos ministrar a sua palavra. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor seja o nosso professor por excelência. Eu não venho falar de mim, mas venho falar exclusivamente de Ti. Peço que o Senhor nos dê entendimento, abra os nossos corações e fala conosco aquilo que devemos ouvir. É que pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Vocês já teve aqueles encontros que mudou a vida de vocês? Do nada ou do tudo acontece algo que vocês não esperavam. Um momento em que alguém chega e diz algo e de repente seu espírito se aquece. Quantas vezes aconteceu conosco? A gente está naqueles dias, a esperança está lá embaixo, a fé está tão miúda. Aí alguém chega com aquela notícia que é dos céus e aquece o nosso coração. Nos solta de alegria e algo dentro de nós diz: aquilo não foi do homem, aquilo vem exclusivamente de Deus. Já aconteceu conosco, né? Que muitas das vezes nós estamos passando por tantas tribulações e quando a gente recebe a notícia, recebe um diagnóstico, a gente diz assim: isso é de Deus, isso não aconteceu por acaso. Foi exatamente isso que aconteceu com Isabel. Ela não recebeu um sermão, não participou de uma vigília, não leu um pergaminho sagrado. Ela apenas ouviu uma saudação e foi tomada pelo Santo Espírito. Vamos abrir a nossa Bíblia para a gente entender quem é Isabel e o que foi que Isabel recebeu. Vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 1, verso 41 a 45. Livro de Lucas 1, 41 a 45. Lucas capítulo 1, verso 41 a 45. Amém? Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe se estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? 45. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas a parte do Senhor. Amém? Amém. É Isabel, vindo a visita de Maria, a chegada à casa de Isabel, mudou todo o cenário, todo o contexto da vida de Isabel. Isabel viveu uma experiência extraordinária, porque naquele momento que Maria entrou, lembrando que Maria era prima de Isabel. Maria quem? Maria, mãe de Jesus. Quando Maria entrou na casa de Isabel, Isabel sentiu a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda estava na barriga de Isabel, estava dentro do ventre. E naquele momento Maria sentiu a presença de Deus naquele lugar. E o que isso nos ensina? Quando o Espírito Santo está presente, mesmo o ordinário se torna extraordinário. Quando a gente vive uma vida separada, uma vida na presença de Deus, aquilo que não era para acontecer, acontece. O ordinário passa a se tornar extraordinário. Uma visita vira uma revelação. Uma saudação vira adoração. Uma mulher comum se torna uma profetisa. Por que uma mulher comum se tornou profetisa? Isabel é uma mulher comum, como eu e você. Só que a partir do momento que ela teve encontro com o Espírito Santo, ela sentiu a presença do Espírito Santo, ainda dentro do ventre de Maria, mãe dele terrestre, ela passou a profetizar, ela passou a evangelizar de nosso Deus, falar de nosso Deus. Este sermão que nós vamos falar hoje nos enche e nos capacita a conhecer a presença de Jesus. E a
duas mulheres grávidas, que Isabel também se encontrava esperando um bebê, se encontraram, mas algo grandioso aconteceu. A pessoa cheia de espírito e sensível à presença de Jesus. A chegada de Maria trouxe mais do que palavras, ela trazia Cristo no ventre. Quando Isabel recebeu a presença de Jesus, ela se encheu de esperança, ela se encheu de fé. Uma mulher de repente se tornou uma profetisa. Uma mulher de repente se tornou uma mulher temente mais a Deus do que ela era antes. O Espírito Santo, que já havia atuado em Isabel, se manifestou com poder naquele encontro. Maria já era uma mulher cheia de espírito, mulher espirituosa, mulher temente a Deus. Mas no momento que ela teve encontro com Maria, que era prima dela, e ali ela sentiu a presença de Jesus dentro de Maria. E o que aconteceu? O cenário de Maria melhorou. Maria se tornou uma mulher maior, uma mulher temente a Deus. E é interessante que Isabel foi cheia do Espírito, não ver nem ao tocar Maria, mas de ouvir. Ela não tocou em Maria, ela não sentiu Maria, mas ela ouviu. Isso nos lembra que a fé vem pelo ouvir. Vamos lá para Romanos 10, 17. Vamos ver o que diz Romano. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Olha o que diz. Muitas vezes a gente não vê, mas a gente ouve. Quantas vezes um milagre acontece na nossa vida? A gente tem um encontro com Deus, mesmo sem ver, mas a gente ouviu. A gente ouviu. E ao ouvir, vem a fé, vem a confiança em Deus, como diz o Romano. Muitas vezes não é necessário você sentir, mas você ouviu. E naquele momento Maria sentiu a presença do Espírito Santo. Ela não tocou no ventre de Maria, mas só a presença de Maria, ela se encheu do Espírito Santo. Isso nos lembra que a fé vem pelo ouvir e o Espírito se move pela palavra. Isso também nos alerta para o poder de nossas palavras quando somos portadores de Cristo. Quando nós temos o verdadeiro encontro de Deus, com Deus, com Jesus, nós somos portadores da palavra dele. E quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus, a gente tem um entusiasmo. O Espírito Santo trabalha na nossa vida tão poderosamente que quando você vai falar para as pessoas de Jesus, o seu semblante brilha. As pessoas, através da sua palavra, através do seu encontro com Deus, que você vai transmitir para a pessoa, aquela pessoa, ela também crê em Jesus. Porque quando a gente conhece Jesus verdadeiramente, a gente transmite para as pessoas com tanto entusiasmo, com tanta alegria, que ao chegar perto das pessoas, as pessoas veem o brilho de Jesus. Porque a gente próprio não sente o brilho de Jesus, mas as pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente conversa, quando a gente bate um papo, quando a gente sente com aquela pessoa, a alegria de Jesus em nós é transmitida para aquelas pessoas. Maria não pregou, mas ela estava cheia de Jesus, isso foi suficiente. Isabel imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Ela discerniu que Maria não era apenas sua prima, como está descrito no verso 43. Ela era a mãe do Senhor Jesus. Maria sentiu que ali aquela mulher estava vivendo o extraordinário. Ela sentiu, saindo do ventre de Maria, poder, Espírito Santo. E ali foi o bastante para ela ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Quando estamos cheios de Espírito, igreja, conseguimos ver além do natural, perceber o espiritual e honrar o que Deus está gerando nos outros. Quando a gente está cheio de Espírito, a gente consegue gerar uma sensação extraordinária no próximo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente consegue transmitir para aquela pessoa quem é Jesus verdadeiramente.
Quando você fala de Jesus, os seus olhos brilham. Os seus lábios não falam de pronunciar bênção. Porque uma pessoa cheia de Espírito, ela vai falar só de coisas boas para as pessoas. Ela vai só falar da graça e bondade e misericórdia do nosso Jesus. Amém. A reação de Isabel exalta o discernimento. Isabel não apenas foi cheia do Espírito, ela agiu espiritualmente. Ela declarou algo que ninguém ainda havia dito. Jesus era o Senhor mesmo no ventre. Ninguém sabia naquele momento, a não ser Maria e José, que Maria estava esperando Jesus. Naquele momento que ela foi visitar a prima, só quem sabia era José, o pai terreno de Jesus, e a própria Maria que esperava o santo Jesus. Só que naquele momento ali, Isabel, ela foi a terceira pessoa aqui na terra a perceber que Maria trazia no ventre dela o Salvador. Aí, Isabel honra Maria dizendo: bendita és tu entre as mulheres. Bendita aquela mulher, porque estava trazendo no seu ventre o Salvador dos salvadores, o Senhor dos senhores. Mas não por status social ela honrou Maria, beleza ou riqueza. Isabel reconheceu que Deus a escolheu para algo limpo. Naquele momento ali, Isabel honrou Maria não porque Maria era uma mulher bonita, não porque Maria era uma mulher de bom status, não. Isabel honrou Maria porque sabia que ali Maria estava trazendo o Senhor dos exércitos. O Espírito nos ensina a celebrar o que Deus está fazendo no outro, em vez de competir, criticar e invejar. Olha o que o Espírito Santo diz. Naquela hora ali, Isabel ela não invejou Maria porque Maria estava trazendo Jesus no ventre dela. Ela honrou Maria porque ela sabia que Maria estava trazendo o Senhor Jesus. Muitas das vezes, quando a gente vê uma pessoa que fala bem, que profetiza bem, que fala bem de Jesus, o que a gente faz? A gente critica ou inveja? O Espírito revela quem é Jesus. No verso 43 de Lucas, capítulo 1, verso 43. Lucas 1, 43. Aqui. E de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Olha o que Isabel disse aqui. Isabel já foi profetizando, Isabel já foi falando que Jesus era o Senhor. Isabel chama Jesus de meu Senhor aqui no 43. Antes de qualquer milagre, ensino ou ministério público. O que aconteceu ali quando Isabel disse que Jesus era o Senhor dela? Ela já profetizou o milagre. Ela sabia que Deus era o Senhor dos senhores. E muitas das vezes a gente passa por tantos momentos extraordinários na nossa vida e a gente não age como Maria. A gente vive na presença de Deus, mas em vez de profetizar a bênção, a gente profetiza a maldição. E naquele momento ali, Maria sabia que Jesus era Senhor dos senhores e ela publicamente disse que Jesus era o Senhor dos senhores. E mesmo assim ele não tinha feito nenhum milagre. Isso é revelação espiritual. Agora vamos lá para Mateus 16, 17. Mateus 16, 17, lê assim. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Bojonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Aqui Jesus, ele disse que Simão era bem-aventurado, porque ele não viu o milagre, mas ele sentiu o milagre. O que acontece com nós? Muitas vezes a gente sabe quem é Jesus, a gente caminha com Jesus, mas a gente não crê poderosamente nele. A gente não acredita, a gente não profetiza, a gente não tem uma fé gigante, né? E a gente tem que viver como Isabel viveu, mesmo não vendo, mas sentindo a voz de Jesus. Ela claramente bendisse o nome de Jesus, né? Então a gente, como conhecedor da verdade, nós temos que profetizar a bênção, acreditar
Quando estamos cheios do Espírito, não precisamos ver para crer. Cremos porque vemos com os olhos da fé. Nós temos que viver pela fé, viver com os olhos da fé. O Espírito nos faz sensíveis à presença de Cristo. Até mesmo João, no ventre, reagiu à presença de Jesus como salto, como está aqui no verso 44. Isso mostra que é uma sensibilidade espiritual que nasce até mesmo na razão. Nós temos que ser sensíveis, nós temos que acreditar, mesmo não vendo, mesmo não sentindo. É como eu sempre falo, nós devemos colocar o pé, mesmo não vendo o chão, porque isso agrada o coração de Deus. Nós sabemos que nosso Deus é o Deus do extraordinário, não do ordinário. Então nós temos que sentir, nós temos que profetizar, nós temos que acreditar que a bênção vai chegar. Amém. Que a bênção vai chegar na nossa porta. Pode não ser no nosso momento, mas no momento de Deus. Maria, ela não viu Jesus, mas ela sentiu, foi o bastante. Maria não perdoou Isabel, foi o bastante. Ela sentiu ele no ventre da prima, mesmo não tocando ele. Isso chama discernimento espiritual, a sensibilidade espiritual de crer, mesmo não vendo. Às vezes, o coração sente o que os olhos ainda não veem. Muitas vezes o nosso coração está sentindo, vai dar certo, vai acontecer. Mesmo que o meu olho não está vendo, mas vai acontecer. Ontem eu falei isso para minha mãe. Profetiza a bênção. Não abre os lábios nunca para que o Satanás ouva a maldição da tua boca. Mesmo que os nossos olhos, igreja, não estejam sentindo, mas nós temos que fazer como Isabel. Isabel só sentiu, ela não viu. Isso foi o bastante para Isabel. Amém. Aqui no verso, no mesmo texto que nós estamos lendo, no 45, diz o seguinte: bem-aventurado que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Muitas das vezes a gente não vê, mas a gente tem que confiar, tem que acreditar, porque, poxa, eu ando com Jesus, eu sei que Ele é o Senhor do impossível, eu sei que Ele pode todas as coisas, e eu duvido, fico profetizando, vou morrer, essa doença vai me levar, este dinheiro vai acabar e vou passar fome, eu não vou conseguir outro emprego. Não, igreja, nós seguimos o Senhor dos exércitos, ó, que bem-aventurado que creu, porque se não cumprir as suas palavras. Quem diz isso não é eu, não é você, é o Senhor dos exércitos. Então, durante a nossa caminhada cristã, será que a gente ainda não conheceu esse Deus que pode todas as coisas? Então, nós temos que ter um coração sensível, nós temos que ter um coração sensível a ver e a crer nas palavras de Deus. Mesmo que os meus olhos não estejam enxergando, mas o meu coração está dizendo, vai dar certo, vai acontecer. Isso chama fé, confiança em nosso Deus. Amém. A fé é o canal para onde o Espírito age. Isabel declara que Maria é bem-aventurada, não apenas porque é carregar Jesus, mas porque ela creu. Maria confiou, Isabel confiou, ela sabia que Deus era o Senhor do impossível. O Espírito honra a fé. Como o Espírito honra a fé? Eu creio, eu confio, vai dar certo. E se não dar certo, eu vou continuar naquele mesmo, confiando nele, porque o querer dele talvez não seja o meu querer, mas o querer dele é melhor que o meu. Sabe por quê? Porque eu não sei o que é bom para mim. Vocês não sabem o que é bom para mim, mas vou honrar, o Espírito vai me honrar e vou continuar com a minha fé, mesmo que demore, mesmo que não aconteça do meu jeito, mas quando Deus, Ele diz que Ele é o Senhor que cumpre, Ele cumpre, porque Ele não mente. Vamos lá para Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
Daí, se eu não tenho fé, eu não vou agradar a Deus. Se eu não tenho fé, eu não sou um verdadeiro cristão. Eu não sou um verdadeiro cristão. Gente, a fé é a confiança. A fé é a certeza no impossível. A fé é a certeza que Deus pode. O diagnóstico final quem dá é Deus. A última palavra quem dá é Deus. A porta que Ele fecha, só Ele abre. Amém. Então, se nós não tivermos fé, eu estou brincando de ser cristão. Eu estou brincando de caminhar com Jesus. Porque sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Maria não apenas ouviu a promessa, ela abraçou e disse: cumpra em mim o seu desígnio. O Espírito afirma as promessas de Deus. No versículo 45 do livro de Lucas, nos mostra que o Espírito Santo é quem nos lembra e garante o cumprimento da palavra. Ela não apenas faz promessa, mas ela cumpre. Glória a Deus. O Senhor ele não é um Deus de promessas infundáveis. Ele é um Deus de promessas firmes. Você pode confiar. Se Deus falou, pode descansar. O Espírito vai cumprir. Mas para isso é necessário o quê? Nos entregar, nos jogar, confiar nele. Maria Isabel, duas cheias do Espírito, unidas pela fé. Elas tinham o Espírito quebrantado, Maria Isabel, e ela se uniu pela fé no único Deus. O que une essas mulheres é a fé e a confiança em Deus. O mesmo Espírito que agiu nelas continua agindo hoje. Mas é necessário que eu queira. É necessário que eu creia. A gente está vivendo uma geração de pessoas de pouca fé. O nosso Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O Deus que cumpriu milagres no passado, Ele continua cumprindo. Porque a palavra diz que Ele não é homem para que minta. Então por que eu vou duvidar dEle? Não. E outra coisa, nós estamos vivendo em um tempo, em uma geração que as pessoas estão tão desagarradas, sabe? E os problemas começam a multiplicar em nossa vida. E a única coisa que nos salva é segurar a mão de Deus. É confiar verdadeiramente nele. De um lado vem um tiro, do outro lado vem um tiro, vem uma tribulação, vem uma tempestade, vem um redemoinho na nossa vida. Do nada do tudo, a nossa vida ela vem de baixo para cima, de cima para baixo. E a única coisa que nos segura de pé é a mão de Deus. Através do quê? Da fé em nosso Senhor Jesus. Amém. O mesmo Espírito que revelou Cristo a Isabel quer revelar Cristo em você. E mais, Ele quer formar Cristo em você, assim como fez com Maria. Amém. Glória a Deus. Você está sensível a ouvir a voz do Espírito Santo? Amém. Ou você está tão distraído com as vozes do mundo que não percebe a presença de Jesus? Misericórdia, né? Como você reage à obra de Deus na vida dos outros? Como honrar a celebração com Isabel ou com a comparação com ciúmes? Essa mensagem também nos alerta a gente ter discernimento do Espírito Santo, não ciumar do irmão quando o irmão ele fala bem, quando o irmão tem o brilho do Espírito Santo, quando o irmão dá sabor às coisas, porque nós como cristãos somos luz nesse mundo e somos sal da terra, para dar gosto, para adoçar, para dar sabor à vida das pessoas. Então nós não temos que ficar enciumados se o irmão Zé, ele tem essa empatia do Espírito Santo, ele chega e aonde ele chega traz luz. Amém. Isso é o brilho do nosso Jesus. Você tem fé para declarar? Será cumprido o que Deus falou? Amém. Isabel foi cheia do Espírito, não durante um culto, nem por causa de um milagre, mas apenas para ouvir a saudação ouvida de alguém cheia de Jesus. Isso nos ensina que a presença do Espírito Santo é contagiante. O Espírito Santo ele contagia a gente. Quando Cristo está em nós, nossas palavras e nossa presença podem despertar fé nos outros. A minha fé pode despertar a tua fé. A fé de nós, a gente pode transferir
pode permitir que a pessoa também tenha a mesma fé que nós. E quando estamos cheios do Espírito, conseguimos perceber o que Deus está fazendo, mesmo quando ainda está em fase inicial, como um bebê no ventre de Maria. Igreja, peça ao Espírito Santo que encha sua vida, não apenas para ter dons espirituais, mas para ter discernimento desses dons. Não apenas para sentir algo bom, mas para viver pela fé. Aqui diz para não viver só algo bom, mas também pela fé. Muitas vezes a gente acha que a nossa vida cristã vai ser aquele mar de flores, né? Mas muitas vezes não é. Mas isso não significa que nós vamos desacreditar do nosso Deus. Se o mar de rosa ainda não chegou na nossa vida, na minha casa, vamos continuar confiando nele. A gente tem um Deus poderoso, que do nada e do tudo, Ele faz um extraordinário na minha vida e na tua vida. Se hoje a bênção não entrou na minha casa, amém, vamos continuar de joelho, vamos continuar profetizando bênção, porque nós sabemos que aquele que um dia faz milagre, Ele fez ontem, fez hoje e vai fazer até o dia que Ele voltar. Então, na minha casa não está vivendo aquele mar de rosa, na tua casa, se não está, não perca a esperança, porque aquele que prometeu, Ele vai cumprir. Amém. E então, você poderá dizer como Isabel, vamos lá, todos juntos? Como posso merecer o que o meu Senhor venha até mim? Nós temos que dizer agora como Maria fez: cumpre em mim segundo a tua vontade. Nós temos que permitir, deixar Jesus cumprir em mim, você a vontade dele, porque muitas vezes a minha vontade não é a tua vontade. Então fazemos como Maria, vamos deixar Jesus cumprir na minha vida e na sua vida aquilo que Ele quer cumprir. A promessa de Deus na nossa vida não vai falhar. O que Ele prometeu para mim e para você vai acontecer, amém? Vamos louvar o nosso Senhor?